muito bem-vindos a mais um programa francamente gravado aqui dos estúdios da Move 8 Produções e transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí. Também está no YouTube, no Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo que você puder encontrar na tua vida. Nós estaremos lá para levar para você conversas de qualidade, né, gente? Uma horinha aqui, ó, a gente conversa com muitos artistas, movimentos sociais, enfim, vocês já conhecem o programa há 4 anos no ar, vocês sabem o que a gente traz aqui para você. E se não sabe, tá chegando agora, bem-vindo! Se tá pela rádio, corre nas redes sociais do Francamente e não se esqueça de curtir, descurtir também engaja, então, né, você também, hater, é bem-vindo aqui, mas gostamos mais de quem gosta da gente, tá bom? Se tiver também artistas, bandas, enfim, para indicar, só mandar inbox pra gente ou projetos@move8.com.br. Também você pode mandar pautas, trazer aqui o seu sobrinho, seu filho, seu amiguinho, sua filha, enfim, quem aí no teu círculo de amizades ou familiar tiver um talento escondido, traz pra cá que a gente divulga, combinado? Falando em divulgar, gente, hoje é dia de falar sobre livros. Pois é, a arte perdida da leitura. Nós trouxemos aqui um escritor, a gente vai falar escritor de primeira viagem, que é o primeiro livro que a gente, assim, pega na mão dele, o primeiro de muitos. Já tem o quê? Uma série já, vai ter que ter série agora, que a gente falou na rádio, que tá na internet é verdade. Estou com ele, Marcelo Vieira, que acaba de lançar o livro A Jornalista. A gente conversou rapidinho no sábado, num evento que teve do lançamento do livro, mas hoje vamos o quê? Investigar, vasculhar a vida deste homem, deste engenheiro, desse escritor. Bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Tá muito tenso? obrigado. Um pouquinho, né? tranquilo. Não, eu sou sossegado, não fico muito nervoso assim não, mas é como eu nunca dei entrevista para podcast, tô me sentindo Mas ele famoso, deu entrevista né? para televisão, combinado? Você viu, Já né? começa na Já televisão. apareci até na IPTV, então meu passe de famosidade já tá um pouquinho mais Já alto. elevou o Já passe, deu né? um Agora tem passinho que ligar pra frente. gente para marcar, a gente Débora, Tem que para falar com a marcar. minha produção, né? Ver se eu tenho tempo de vir, é assim. É a vida, né? Vamos começar do começo. A gente conversou no sábado um pouquinho sobre a tua história e eu quero explorar mais porque hoje estamos com tempo aqui. Antes de chegar aqui na jornalista, no livro, no lançamento do livro, você falou que fez administração, sempre teve ali um contato com artes, né, na tua vida. A escrita também sempre foi uma ferramenta sua, mas foi fazer ADM, depois fez engenharia. Quem é o Marcelo na vida antes do Marcelo escritor, assim, desse artista poder se viabilizar, né? É um cara complexo, mas de fácil entendimento. Sou um cara assim que eu me julgo bastante amigo, gosto muito de amizade, tenho muitos amigos, graças a Deus, e levo a vida assim tentando juntar a arte com o dinheirinho do dia a dia, né? Sim. Então, a arte não dá dinheiro, todo mundo sabe, né? É bem complicado viver de arte no país, mas a gente não desiste nunca. Então, uma hora a gente chega lá. Quando você descobre essa sua veia artística? Porque sempre na infância a gente é estimulado a desenhar, pintar, cantar, dançar. E aí chega um momento da vida que, no geral, o nosso círculo familiar meio que vai podando as nossas criatividades. Porque daí tem que pensar em mercado de trabalho, né? Ai, o que vai fazer no vestibular? Quem você vai ser quando crescer? Essa pergunta que atormenta tantas infâncias, né? E tantas infâncias criativas. Como que foi isso para você, assim, de teu processo mesmo de construção desde a tua infância? A minha família não tem ninguém assim que é das mexa artes. Com nada de artes, nada. Inclusive é uma família bem comum, bem de boa com relação a isso aí. Todo mundo tem um emprego Pai, normal. mãe sempre tiveram emprego. O emprego normal é ótimo, né, gente? Quem padroniza? Gente que é artista. A gente que é diferente. Você escreve livro, só que você trabalha também? Como é que é? Você vive do que escrevendo mais livro? ou menos assim, né? E nunca tive incentivo de família. A minha família sempre foi uma família tradicional. Não tem ninguém da arte lá. E eu descobri assim, essa vontade de arte na veia quando eu descobri o rock. Muito bem, gosto assim, gente. O rock salvando vidas. O rock não pode morrer nunca, né, cara?
E quando eu era muito pequeno, eu lembro até hoje, eu pedi uma fita da Perigosas Peruas, a novela, Olha, eu lembro muito dessa pro meu novela. pai, porque tinha a música do Skid Row, I Remember You. E essa música me Nossa. deixou fascinado naquela novela. Era uma época muito de hard rock, É, né? O muito, Guns, o muito, Skid muito Row. Guns, Skid Row, Nirvana, era essa pegada. E aí eu comecei a descobrir o rock naquela época, aí eu lembro que a gente estava voltando do Rio de Janeiro, e meu pai sempre parava na Aparecida do Norte para comprar umas bugigangas. Aham. E eu pedi a fita. Aí, era fita, né, cassete e tal, a Gente, gente ó, pra quem não procurando. sabe o que é fita cassete, porque tem muitos jovens, né? Vamos aqui Aham. mostrar. Fita cassete, tá aqui, ó. Isso é Não uma que a fita gente seja cassete. velho, mas a gente é do A gente é tempo do jovem, mas era isso videocassete. aqui. Era isso aqui, o lugar onde você colocava música. E para gravar do rádio era uma tortura, porque aí o locutor falava, você perdia a gravação. Sim, colocava uma vinheta da rádio no meio da Mais ou música, né? menos isso aí, você tinha que esperar ela tocar outro dia para poder gravar a música que você tanto queria. E foi assim que eu comecei a gravar Skid Row, Guns, Bon Jovi, e foi. E aí a gente passou lá na Aparecida do Norte, eu pedi a fita e eu tinha um Walkman, vim ouvindo de lá até aqui, repetidas vezes a música e falei, cara, eu amo rock and roll, eu quero entender sobre o rock. E comecei a pesquisar e tal. Mas naquela época não tinha nada, Era né? Hoje em revistinha, dia era né? revista, comprei muita revista de banca. E aí fui descobrindo as bandas internacionais, Guns, Bon Jovi, Skid Row. Aí eu pedi acho que foi no Dia das Crianças, um disco do Metallica. Ó lá, E eu lembro até hoje, era o Kill and All do Metallica, aquele maravilhoso. da Grande Machadinha, clássico. que a minha mamãe, te amo, mas você perdeu o meu disco, eu não te perdoo. Ela perdeu seu Eu não disco. sei onde foi parar, cara. Esse disco eu já até vi na internet, vale uma grana, assim. Quem tem, quem... ninguém tem, e Sim. quem tem que quer vender, pede o que quer. Eu tenho o Black Album guardado, assim, foi um dos únicos discos. Eu tenho poucos discos hoje, né, que eu Aham. guardei ali, alguns que você preserva de memória afetiva, e eu tenho o Black Album Nossa, coisa linda guardado. também o Black. Lindão. E, cara, eu não sei onde foi parar o meu disco, mas beleza, é um adendo. E aí, eu pedi o disco e, cara, ouvia muito naquele som 3 em 1 que a gente tinha na época e tal, e descobri que, assim, eu achava muito bacana aquilo lá. Você chegou a Tanto pensar em ter banda, assim? Você tive, já teve tive, banda? tive. A primeira banda minha foi banda de sertanejo, pra tu ter uma ideia, porque não tinha ninguém que cantasse rock, Aham. eu não canto nada. Aí eu comecei a aprender violão e aí juntei com um colega lá que gostava lá, era entusiasta do sertanejo, e eu queria ter Queria banda, eu tocar. queria fazer alguma coisa. E a gente começou na garagem, montou lá uma bandinha lá, chamou uns caras, mas não passou dos ensaios. Não passou daquilo, mas aí eu fazia uns back vocal pra ele e tal, e a gente, E eu pegou jeito do tocava, violão? eu Você tocava chegou? umas musiquinhas no violão, mas eu não cheguei a estudar a fundo, não, era Uhum. uma ou duas, e a gente fez aquela bandinha de garagem, e não passou de ensaio. Mas eu vi que aquilo era arte, que era a música que eu gostava. E, cara, a música despertou um negócio em mim, assim, porque a gente lá em casa, a gente ama a música, mas muito, a gente A acorda mulher pra... canta Ah, é, também, né? Dona Débora canta Beijo pra também, minha Débora, maravilhosa. cantora maravilhosa. Ela Mas ela é. também tem emprego, tá, gente? É, Ela é então. cantora, porém Ela. Mas você vive do quê? É eu mais ou tenho menos isso. trabalho. É. E a gente ama música lá em casa, assim, fascinados por música. A gente acorda, a primeira coisa, Ligar o som. ligar o som e colocar show pra rolar. E já estamos levando o nosso Toazinho lá junto também. Ele gosta muito de música, já desde pequena. Ela grávida já botava som na barriga pra ele ali ouvindo, ele ficava mexendo dentro da barriga. Eu falei, E moleque vai assim, ser músico. isso faz diferença, porque Faz. não que eu tenha virado musicista, né, gente? Porque nasci sem talentos. Porém, a minha mãe grávida, ela tinha dois desejos de grávida. Um era comer pão com manteiga e tomar café, e o outro era o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Então, assim, 9 meses de gestação e eu tenho esse disco, o disco Oh, meu dela. Deus. Eu tenho guardado, ela já faleceu há mais de 20 anos, mas eu guardei o disco e é um disco que me traz memórias, aí vai intrauterina, né? Porque Não tem traz jeito. memórias de afeto, É, assim, é. né? E era os desejos dela de gravidez. Não, se tu vê os vídeos do Thor dançando rock, é a coisa mais louca do mundo. Quando ele tinha 1 ano, ele pirocava, subia em cima do Das coisas, tudo. sofá.
Cara, tem uns vídeos dele. Eu cheguei a mandar um vídeo dele pra banda Torture Squad, que foi Nossa, uma banda que eu vi lá no Rock in Rio, uma semana antes dele nascer. E eu fiquei fascinado naquela menina cantando. É uma banda de metal pesado muito bacana. E aí eu peguei, mandei o vídeo dele, que ele era louco nessa banda. Eu botei uma vez o som do o clipe pra rolar. Cara, ele eu já queria fui no ver show show. deles Ele, em São nossa, é Paulo. muito boa a É banda, cara. muito bom. E aí eu mandei vídeo pra ela respondeu, meu fã mirim e tal, não sei o que. Então, assim, ele já tá inserido também na música O aí, né? Thor é uma figurinha, um cabelinho assim, comprido, cacheado, que é o filho Ele de é uma Marcelo figura. e Débora. Tem um quarto todo customizado. A gente já vai entrar É, nesse. Chegaremos no Thor. Antes a gente tá aqui no Metallica, Quilenal, e vamos lá. banda E sertaneja. aí, cara, eu comecei a ver a arte com outros olhos, assim, mas é aquilo, né? Filho de pai pobre, tem que trabalhar pra Sim. ajudar, pra se sustentar e bora trabalhar. E aí acabou que a correria ali de vai, estuda e trabalha, ficou meio que Fica parado esse lance adormecido. da música, mas sempre lá, tal. E aí eu conheci a Débora, que na época cantava pra todo lado e cantava muito. Eu conheci ela fazendo vários shows, fazia banda de baile, cantou 7 anos na Adler ali em Vinhedo, no Carnaval. Gente, Ela, Adler. puta, fazia muito E banda trabalho, de assim. baile, eu sempre falo aqui, é uma escola, né? Porque É você tem um escola. show ali de 6 horas, um show É. longuíssimo, que você Aham. tem que tocar de tudo, É, absolutamente na tudo. banda da Adler, por exemplo, ela que só ela de mulher, o resto tinha mais dois cantores, mas ela que levava todas as músicas de axé, era muito legal. Que Aí a legal. gente ia no carnaval e aí ficava lá no palco, tudo boa, vai lá, tô pegando, é minha mulher, Ah, tô pegando a minha cantora! mulher, hein, tal. Ah, ficava tudo boa. E aí a gente entrou na facul, fizemos a faculdade de administração, trabalhei 6 anos na área, mas não me identifiquei. Achei, sei lá, não era a minha cara e comecei já a pensar em outras coisas. Aí eu tinha uma identificação forte com esse lance de engenharia por conta de você criar uma coisa e aquilo subir. Isso eu Sim. acho muito Você fascinante. fez engenharia civil. Civil, é. Aí eu, do nada, cheguei, eu tava conversando com um primo meu em dezembro, num Natal lá em casa. E aí eu peguei e falei com ele, cara, acho que eu vou fazer engenharia. E ele tava fazendo na época. Fazia acho que 2, 3 anos já que ele tava fazendo. Ele falou, cara, acho que tu vai gostar muito, é muito legal. Tem muito essa parte de desenho no Do software e tal. criativo. Então assim, pô, se você pegar uma veia de conseguir desenhar a casa mesmo tal, e mais para esse lado da arquitetura é muito legal. Aí eu falei, vou fazer. E Aí a engenharia, se a gente pensar assim, matematicamente, ela não é muito diferente da música, porque as notas é, musicais é é uma uma criação, né? combinação matemática que você cria algo É, inexplicável, exato, né? exato, A matemática ali é a base dessa criatividade toda, se pensar exato. nas notas musicais e tal. E engenharia também, né? Você começa de uma conta, É isso aí. de uma equação, que se E sai transforma em uma algo casa. que, É né, muito louco, é sai do muito louco. papel e você tem um prédio, né, É. construído, uma, Aí enfim. eu pensei na época assim, eu falei, o que fazer? Eu sou muito bom na escrita. E não era, vai, vamos dizer assim, tão bom para ir fazer engenharia na Aham. exatas. Mas direito eu não curtia muito, eu ia ficar mais preso no direito trabalhista, que eu não gosto de Uhum. civil e tal. Aí eu falei, ah, vamos fazer engenharia então. E fiquei ali na dúvida entre os dois e o que chamou foi a engenharia. E eu fiz 5 anos de engenharia, graças a Deus passei direto, tudo. E já entrei Tirou trabalhar na 10 na área. redação, afinal de contas, escrevia Então, bem. menino, os trabalhos, como sempre, eu que fazia, a parte escrita, né? Então, tinha os trabalhos que tinha a parte escrita, era tudo eu no grupo. Aí o TCC mandei bem pra caramba, que tem que escrever muito, né? Sim. Aí acho que o cara até falou, pô, o cara é Escritor advogado aqui, ó, ou é engenheiro civil? engenheiro. Aí foi, cara, e aí trabalhando na área até agora. E essa luta do pão de cada dia, né? Sim, Mas eu sim. gosto muito, é uma área que eu gosto muito, pretendo trabalhar nisso. Banda nunca mais? Nunca mais Fazer tive um banda, duo, não. Marcelo e Débora A gente ali. fez quando a gente estava na primeira época de facul, que a gente fez junto, a administração a gente fez Uhum. junto. Eu sempre quis fazer faculdade, sempre gostei, assim, de estudar, mas eu, antes de conhecer a Débora, eu era um cara meio
paradão, assim, Uhum. tipo, não tomava algumas atitudes e tal, e ela veio e mudou tudo. Aí eu sempre falando pra ela, pô, vamos fazer faculdade e tal, mas acho que a gente não tem dinheiro pra pagar. Um dia ela chegou, empurrou uma ficha assim e falou, sábado a gente vai fazer o vestibular e ver quanto que a gente vai tirar de nota pra saber o desconto que a gente vai ter. Como a gente vai pagar, eu não sei, mas a gente vai fazer. E aí a gente vê o que a gente faz. Falei, show, Maravilhosa. então vamos. Ela é assim. Ela é assim. Maravilhosa. Aí a gente foi e fez lá, tiramos a mesma porcentagem, ela fez numa sala ou na outra, aí dava tantos por cento lá de desconto, que eu nem lembro quanto que era. Eu falei, e agora, como é que a gente vai fazer? E na época eu trabalhava de atendente de balcão, ela tava desempregada, nossa, tava um rolo danado. Nós só tinha o dinheiro da carteira, pobraço mesmo, né? E bora fazer faculdade. Aí entramos, começamos a fazer. Aí já logo no terceiro mês, eu já atrasei as 3 primeiras Eu mensalidades. te entendo, eu fiz faculdade assim. Já não consegui pagar as 3 primeiras. E arrumei um estágio na Balduco. E aí foi, cara. A gente começou a trabalhar. E ela arrumou um na Wizard. E aí foi. E foi indo, cara. Aí a gente concluiu a faculdade. Aí eu já me envolvi num programa social na época que chamava Escola da Família. E eu trabalhava todo fim de semana na escola, dando aula pra molecada, ajudando para tirar a molecada da rua e ir para a escola para fazer atividades de social com a molecada, para Que tirar da legal. rua. E passei os 4 anos assim de ADM. E aí foi, cara. Aí nessa época a gente teve muito contato com amigos lá na faculdade que a gente tem até hoje. E a Débora ainda estava muito envolvida em cantar e tal. E aí eu falei pra ela, pô, por que a gente não chama um parceiro nosso lá que toca aí em barzinho, que era um cara que a gente conhecia de Vinhedo. E aí a gente faz um barzinho junto aí e tal, eu faço uma segunda voz pra tu e tal. Eu não canto nada, mas assim, pra fazer uma segundinha Vamos lá, dá pra né? enrolar e tal. A Débora que canta, eu ia fazer aquela segundinha, um falsetezinho ali por fora. O cara cantava também. Começamos a fazer barzinho. Cara, a gente fez muito barzinho em Campinas. A gente saía da faculdade sexta-feira, era barzinho, sábado era barzinho, vinhedo. Fizemos alguma coisa ali em Valinhos e tal. Que Só que legal. aí, na correria, para tudo de novo, e viagem, e não sei o que, e trabalho, e assim vai ficando sempre no segundo plano ali, entendeu? Viu? Eu vi você no sábado, né, que a gente esteve junto, tal, no dia do lançamento lá. Tava de chapéu? Até achei que você viesse de chapéu, um chapéu. Tem todo uma indumentária, minha gente, de artista, né? Então. Você tava com a jaqueta ou a camisa do O Black Label colete do Society? Black Label O Society. colete Banda que eu sou do... É fascinado. Não, maravilhoso o ele Black pode vir Label. todo dia. Se ele vir a semana inteira e fazer show, eu vou a semana Zac inteira. Wild Não, ele, ali, pra mim, é o mestre. Ele é ele demais. é O incrível, cara incrível, ele assim. é fora da curva total. Sim, e olha, e eu Fascinado. não sou a pessoa que fica elogiando guitarristas, né, gente? Eu sou a pessoa que gosta mais dos baixistas e tal, sempre que é o que eu presto mais atenção. Vou Mas dar, eu até dar um recado. Zé, que se eu ficar famoso, cara, ó, vou te buscar. vou te conhecer, cara. Ó, Ó, lembra disso, hein? próxima capa do disco, já com ele, O já Zeca com a, aqui, a ó. guitarra abraçada aqui. Nossa, eu sou fãzaço. Você chegou a fazer parte de, tipo, motoclube? Porque eu vi do colete, a primeira coisa que Sim, sim. remete é Aham. o rolê Fiz de... parte do motoclube lá de São Paulo. Tinha moto. Vendi agora, depois que o Toé nasceu, porque a moto tava mais parada lá do que não sei o Sim, que. Não anda, né? Então acaba mais estragando do que. Então deixa ela ficar livre para outra pessoa andar. Eu que moto é pra vendi. rodar, Não né? adianta. Se for pra ter moto pra ficar na garagem, é melhor Não não ter. Então eu tô adianta. na época que não teremos moto por enquanto. Aí já tô pensando num triciclo futuramente, Que mas legal. fiz parte de motoclube, muito bom essa vibe de rodar em E clube. a irmandade também que se forma ali, Muito bom, né? muito bom. Porque a maioria dos Tem. motoclubes que eu conheço são pessoas muito unidas ali, com É muitos projetos sociais, isso. A né? gente Para além do fazia. espírito de aventura, tem toda uma parte social, A gente né? fazia ação direto numa casa de crianças com problemas lá em São Paulo lá. A gente ia entregar direto cesta básica, tá? Então a gente juntava com os outros clubes, cara, chegava bonde lá de 50, Que 60 motos. legal. Aí era bem na época de festa junina. Aí a gente participava da festa junina deles, então a gente pegava e dançava quadrilha com eles, sabe? Segurando mesmo a mão da pessoa de Da cadeira de criança e roda, tal. empurrando a cadeira. Cara, muito bom, muito bom. Era um dia assim que
A gente saía de lá... Alma lavada. Alma lavada, leve, leve. E o motoclube, a essência do motoclube é essa. Quem tá de fora acaba não conhecendo, acho que é arruaceira e tal, mas não é nada disso. Culpa dos Hell Angels, então, né? Culpa deles. Do seriado de TV do Sons of Anarchy, exato. mais ou menos. Só que a galera tem outra visão e é um negócio muito bacana, cheio de regras. Sim. Claro, né? Tem que ter regra para poder a coisa dar certo. Tem algumas chatas e tem outras que eu acho legal. Então, é importante ter, né? É importante ter. Então, esse negócio de você ter a regra e seguir, ter a hierarquia, eu acho muito bacana. Você usar o nome no colete e o cara que é o presidente usar o nome do... É o distintivo. Pô, é muito bom, é muito bom. É o distintivo do xerife do motoclube, né? Muito bom. Eu achava uma vibe muito boa. Andamos muito de moto. Mandar um abraço pro meu padrinho de motoclube, Edmar. Te amo, cara. E esse seu histórico, assim, junto com a Débora e tal, chega a torna a tua vida e um filho muda tudo, né? Muda bastante coisa. Muda tudo, prioridades, enfim. Aumenta a correria. Aumenta a correria, mas também loucura. Dá outras coragens, né? Dá. E como que foi a chegada do Thor, que, né? Gente, Thor, em homenagem ao Thor. Ao Deus do Trovão. Deus do Trovão. Que é o outro fascínio meu. É heróis da Marvel, mas o Thor em si, porque o nosso motoclube era de temática viking, pra você ter uma ideia. Que legal. Então, assim, tudo pra nós lá em casa rola em torno dos vikings ali que a gente gosta. A Débora também demais. encarou esse momento de motoclube? A Débora é um ser muito louco, muito fascinante, assim, porque eu nunca vi, ela gosta de tudo, cara, não tem nada que desagrada ela é muito gente boa. Então, assim... Ela vai entrando na vibe, ela tem as vibes dela, as coisas que ela gosta, mas ela topa de tudo. Então, tipo, a gente acabou ficando tão sintonizado que ela curte muito essa parte de rock, de moto também. Ela não tem medo de andar, anda de boa ali na garupa. E aí a gente assistindo os Vikings, ela, nossa, cara, é muito da hora esse seriado e tal. E aí eu falando, pô, tem um brother meu que é do motoclube, vamos ver como é que é, vamos conhecer. Não, vamos embora, ela topa tudo. E aí a gente vai. A parceria entendeu? Tá feita. Chegava no sábado, vamos embora ele tomar um café ali, sumia lá pra Minas, lá, tomava um café e voltava. E assim vai. Falando em Vikings, você já leu um livro? Agora que me ocorreu isso, nossa, eu fiquei apaixonada por esse livro. Eu li numa sentada o livro, chama O Colecionador de Ossos. Já vi. Foi até filme. Virou filme, o 13º Guerreiro, uma coisa assim. O livro. Bacana. Nossa, mas eu lembro de terminar assim o livro e falar: cadê o resto? Quero mais. É um livro super facinho de ler, assim, mas entra bem nas temáticas viking, e aí tem um árabe, né? Que começa a andar junto com os vikings. É muito legal. Muito legal. Tem uns livros fascinantes, né? Sim. Ah lá, o escritor. Ah, vem a escritora. Já começa o olho brilhar, E quando surge essa vontade de escrever mesmo? Porque uma coisa é você construir uma história na tua cabeça, tá ali, né, com as coisas acontecendo aqui, enquanto tá o quê? Fazendo uma conta para subir um prédio, né? Mais ou menos isso. Quando começa essa inquietação mesmo de colocar essas pessoas aqui, porque, né, a hora que coloca no papel não é mais personagens, são pessoas, elas passam a existir no mundo, tá existindo aqui. É isso aí. Quando esse seu processo começa, assim, Marcelo, de vou sentar no computador e vou escrever? Olha, eu tava numa época, assim, muita correria da faculdade, foi bem no último ano, 2019, então era TCC... Da faculdade de engenharia já. Era tudo junto, TCC, estágio, aquela loucura. E aí eu falei, cara, essa história tá me atormentando faz muito tempo e eu não sei te explicar, mas a minha cabeça, ela ferve das ideias com relação a isso. Então, se eu pegar aqui e falar assim, não, vamos parar tudo aí, vamos sentar aqui e vou escrever pelo menos umas 10 páginas. Eu escrevo umas 40 brincando. Só que assim, vai surgindo, eu não sei te explicar. Talvez seja um dom ou talvez seja uma facilidade. Uma esquizofrenia, talvez, ali, tudo aquele monte de gente ali na tua cabeça. É uma loucura. A minha cabeça vive pensando 24 horas. Entendeu? Eu não sei te explicar, mas aí eu ia trabalhar e eu trabalhava no centro de Campinas depois que eu voltava da faculdade. Então eu ia para a faculdade, estudava de manhã, voltava, trabalhava no centro, depois ia para casa. Aí era o caminho todo ali,
a parada rolando assim na minha cabeça e eu pensando, cara, eu preciso pôr isso aí, eu preciso escrever antes que eu esqueça e tal. Mas eu nunca esquecia. E aí eu ia na minha cabeça, eu ia dando a continuidade. E Uhum. aquilo ia enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Falei, cara, eu preciso parar e escrever, porque senão eu vou acabar perdendo o O fio da meada time. da parada. E aí eu peguei, entrei de férias do meu estágio, bem nas férias do meio da facul, que eu já programei Uhum. e falei pra Débora, falei, ó, é porque ela, como ela trabalha na prefeitura, então é mais fácil dela conseguir programar as férias do que Sim. numa empresa normal. Ela marca lá, tendo as férias, de boa. Eu falei pra ela, ó, nessas férias eu vamos não viajar e eu vou pôr o livro no papel? Ela falou, não, beleza, demorou então. Eu falei, ó, vai ser 30 dias que eu vou pegar. Então eu tenho que pegar os 30 dias, porque depois vai acabar o estágio, eu não tinha Sim. pegado férias. E aí eu junto com essa férias do meio do ano da facu e escrevo rapidinho. Se der tempo a gente sai, faz alguma coisa e tal. Ah, não, eu vou pegar férias depois. Eu falei, beleza, então aí foi. Aí eu parei tudo. Eu não fiz nada. Eu sentei na sala, botei o notebook assim, coloquei um som para rolar e comecei. Eu escrevi tudo que estava na minha cabeça em 2 semanas. Você fez uma coluna vertebral assim do livro? Não, Porque o livro tem horário, tem, ele tem ele tem um tempo, ele se tem. passa num tempo ali, né? É, Você não chegou a fazer, tipo, nada. os tópicos assim, para você não esquecer? Não, eu Sei fiz lá? assim, eu joguei toda a história sem a cronologia de datas. Tá. Mas eu já sabia mais ou menos na minha cabeça em que ano que a história ia passar e tal. Aí eu peguei aquilo lá e joguei toda a história no computador e aí até o final daquele ano, eu ia de final de semana quando a gente estava de boa sem fazer nada, eu sentava um pouco lá, abria o notebook, aí começava a ler e falava, ah, isso aqui é daquela parte de quando ela era criança. Aí eu colocava lá uma data. Pô. Aí depois eu escrevi quantos anos ela tem, qual Fez o era personagem, o isso, perfil do perfil personagem. dela, e aí fui fazendo essa cronologia em datas mesmo, em ano mesmo, assim, né? E aí deu certo. Aí eu só Aí deu certo, encaixei. pronto, acabou. Escreveu um É, livro assim em duas encaixei e semanas. virou. Foi Foi assim. encaixando as histórias todas. Durante o seu processo de escrita, você chegou a dar algumas páginas para alguém ler? A Débora leu? Algum amigo acompanhou assim? Ou 2 semanas Olha, você ficou fechado? nas primeiras, acho que nas primeiras páginas aí, eu entreguei pra Débora assim e falei, ó, dá uma lidinha aí, vê o que que tu acha, se isso aí tá prestando ou se não. Ela leu e falou assim, cara, continua que eu não gosto de ler e E assim, foi. li muito fácil, então continua que tá legal. Aí eu falei, opa, peraí. Tem Aí alguma depois eu coisa. voltava e lia o que eu já tinha escrito, aí eu falei assim, pô, até eu gostei, entendeu? Acho que talvez outra pessoa, sem ser a Débora, que tudo que eu faço ela gosta, vai gostar. Alguma pessoa que não seja É, aí eu dei suspeita pra nesse minha mãe processo. ler, entendeu? Ah, Ah, não, você também é mentira, muito mentira, esperto, mentira. né? Alfabetizou Thor antes do tempo para Mentira, ler mentira. mãe, filho e esposa. Mais ou menos. Aí eu peguei, cara, e fui e botei tudo aí. E aí depois eu não dei pra ninguém ler, só ela que leu esse pedacinho aí. Depois Logo no também, começo, assim, da depois não escrita. mostrei mais, que eu queria elaborar certinho. Aí eu fui e no final do ano eu concluí. Aí eu falei, ó, tá pronto, eu vou publicar o livro pela Amazon, que lá não Aham, paga nada e tal. Aí ela falou, ah, então toca o pau aí. Só que eu não tive tempo pra variar, né? Aí sim. aquela Tá correria da trabalhando, facu, tudo. aí o Thor nasceu, aí aquela loucura toda. Isso a gente tá falando de 2009, uma era pré-pandêmica. Não, 2019, 2019, 2019. Eu não sei nem que vida é hoje, gente. 2019, isso. 2019, é. Porque daí 2020 já vem as questões Isso, já pandêmicas logo que ele ali. nasceu veio a pandemia, aí a gente ficou com ele o tempo inteiro em casa, não podia sair e Aham. tal. Aí já tinha acabado o meu estágio, né? Que acabou a faculdade junto com o estágio. Aí eu arrumei um outro serviço de engenharia, mas lá em Paulínia, muito longe, não dava certo para ir. E aí acabou que a gente ficou um período ali em casa, que foi na Aham. pandemia, ninguém podia trabalhar, Débora de home e tal. E aí foi aquela loucura lá da pandemia. E foi nesse tempo que aí eu
acho que foi 2021, eu lancei ele pela Amazon. Aí, Mas você chegou a fazer uma impressão para levar na Bienal, né? Lembra de você comentar alguma coisa aí assim? quando eu lancei na Amazon, todo mundo que comprou dos amigos ali, que tipo é a mesma galera que foi no lançamento da Aham. livraria, todo mundo que comprou falou muito bem. Os caras vinham com uns feedbacks assim pra mim, falando, cara, mas ficou muito bom o seu livro, cara, você tem facilidade mesmo, tal. Teve uns que comprou e nem leu também. Aí Aham. teve uns que falou assim pra mim, pô, cara, mas eu comprei o livro até hoje e não chegou. Eu falei, ô burro, Você comprou você e-book, comprou o e-book, burro! Zero para animal. Eu sei que você. você não sabe ler, mas pelo menos lê o que você tá comprando, entendeu? Para isso aí você podia vender qualquer Tiro sarra coisa. até hoje, tiro Ele já sarra até comprou. hoje. Como que ele. Não vamos dar nome, porque a gente Não não vai pode, expor não as pode pessoas. falar. Mas a pessoa já comprou o livro físico? Não, não comprou Ô, ainda. burro! Agora tem o livro físico. E aí, cara, pô, mas eu comprei o livro não chegou. Eu falei, mano, é o PDF, não é o livro, infeliz. É só você baixar aí. Aí tal, beleza. E os que leram foi um feedback muito legal. E aí eu falei, puta, cara, eu preciso lançar isso aí impresso, que aí é o sonho, né? Sim, sim. Aí, cara, começamos a pensar nisso, correr atrás e. Porque, assim, para quem trabalha com literatura, mesmo quem já está na praça há muito tempo, sabe como mudou essa indústria editorial, né? O comércio de livro mudou, grandes livrarias fechando, grandes sebos fechando, grandes livrarias fechando e comprando grandes sebos, uma loucura, assim, porque o mercado editorial mudou bastante. Imprimir livros também não é a coisa mais barata desse mundo. Não. Né? Não é a coisa mais simples, exceto se você tiver uma máquina na tua casa, uma impressora, aí você vai fazer um ali para a família, costurar a mão para a família ler. É, Mas o mercado editorial também ele tem algumas barreiras que dificultam, às vezes, os novos escritores a sim. apostarem porque custa, né? E aí, um caminho que se tem é Bienal. Que foi a loucura que eu fiz, né? Eu fui lá, cheguei na gráfica, mandei o PDF do livro e falei, quanto que fica para imprimir um livro? Aí o cara até achou meio estranho e tal. Eu falei, o cara, né? Sei lá, quem imprimiu o livro. Aí ele me passou o preço. Falei, caraca, imagina um preço desse aí. Quanto será que é na editora? Eu não fazia ideia. Aí eu nem pesquisei, porque estava em cima também da Bienal e tal. Uhum. Aí eu fui lá, mandei imprimir, botei embaixo do braço. E aí, na verdade, quem teve essa ideia foi a Débora. Assim, eu já tinha lançado e queria tentar fazer alguma coisa. Mas, cara, a gente não é influencer, a gente não é essa pegada de internet. Porque hoje, gente, tem um modelo de mercado artístico Exato, onde as pessoas que têm muita popularidade, muitos seguidores, exato, elas têm mais abertura de portas, independentemente se tem talento ou não, exato, do que artistas que estão ali vivendo da arte, lutando pela arte para publicar, para lançar música, enfim. exato, Até o mercado de, sei lá, atriz de novela. Hoje você tem mais influenciadora no casting de uma novela, exato, né, do que às vezes atrizes aí de carreira que estudaram teatro, enfim, é uma exatamente. grande uma grande mudança, né, no É. mercado artístico, é isso, né, a questão da Acho que quem popularidade se deu muito bem, assim, foi quem pegou esse feeling lá lá atrás, né? Quem atrás. falou, puta, peraí. Quando a internet não era nada. Tipo, vamos citar um exemplo aqui, que eu vejo agora por conta do Thor aí, que eu sempre falei, não, mas na minha casa Felipe Neto nunca vai entrar, que esse cara é Toma essa da um vida. chato. Toma. Entendeu? O menino é doido no Felipe Neto. Mas o Felipe Neto lá atrás, o cara se ligou e falou, velho, vou Tem um mercado fazer aqui. uma parada aqui de internet e vou doidar as crianças. Cara, E eu que trabalhava em rádio e TV, quando a internet chegou, um amigo veio e falou assim, a gente fazia um programa de rock na época, eu já falo isso várias vezes aqui, já até pedi desculpa para ele pessoalmente, que ele falou assim, Vertão, é de você mesmo que eu tô falando. Tá, vamos apostar na internet, vamos colocar. A internet era meio terra de ninguém, o YouTube não tinha esse tanto de coisa. Vamos exatamente. produzir conteúdo para TV, mas vamos colocar lá e falar, a internet vai acabar logo, isso não vai dar em nada. Exatamente. Hoje, Vertão, te amo, Vertão, tá trabalhando lá no Podpah, é um puta editor, um puta cara de vídeo mesmo, videomaker, mas ele apostou desde o começo e ele Uhum. tava lá quando
tudo começou na internet, né? Com Insanos, enfim, Cossielo, ele tava lá com essa galera, né? Tem umas pessoas que têm esse feeling mais apurado, ou Sim. às vezes também é um pouco de sorte também, porque a pessoa fala, vou, sei lá, vou fazer, Vou se explorar aqui der, esse deu. caminho aqui, se der Entendeu? tudo certo. Mas tem umas pessoas que têm essa sacada E antes, tem as né? idiotas que falam, internet não vai dar em nada, me senti Homer Simpson nesse momento, sabe? Assim, Normal, esse negócio normal. de Apple Não. aqui, ó, toma minhas ações aqui que não vale nada, aí todo mundo ficou milionário. Normal, normal. E aí, cara, a Débora falou assim, então vamos fazer o seguinte, que eu falei pra ela. Eu sou inscrito lá na Skello, que é pra receber uns Uhum. livros de graça todo mês e tal. E aí eu falei pra ela, nossa, mandaram um convite aqui, que tá chegando a Bienal, pra ver se a gente tem interesse de ir e tal, porque eu sempre tô ali ligado nos Aham. livros e tal. Ela falou, não, então vamos fazer melhor então. Vamos levar um livro seu lá na Bienal. Eu falei, mas o que nós vai fazer com o livro lá, cara? Vou imprimir um livro embaixo do braço, vou levar lá e bater nas editoras? Ela Sim, falou, Falei, boa ideia. gostei. Boa ideia, Vou gostei, te tá aí. ouvir. Vou imprimir o livro. Aí, isso aí, cara, mas foi assim, uma semana antes. Sem nada programado, nada. Aí fui lá, correria. O cara me pediu 4 dias. O livro ficou pronto na quinta, a gente foi na Bienal no sábado. Entregou pra mim, eu peguei, nossa, aí fora que eu vi o bicho na mão, Uma lagriminha aqui, ó. já mandei foto pra ela, falei, nossa, imagina isso aqui impresso na livraria, que coisa mais linda, olha como é que ficou e tal. Só que aí a capa nem era fosca, né, lá da Aham. livraria, era aquela A brilhante mesmo. brilhante e tal, né. Aí eu falei, mano, isso vai ficar demais, cara. Aí eu falei, porra, já começou a nascer meu filho. Agora eu quero que ele nasça inteiro. Adeus, Thor. Bem-vinda, jornalista. Embora. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, fica com o Thor aí que a gente vai na Bienal sábado, não dá pra levar ele, não vai passar o dia inteiro lá. Você chegou a pesquisar antes de ir para a Bienal as editoras? Porque tem muitas editoras lá, de todos os Não estilos. deu tempo, confesso que não deu tempo. A gente só botei o livro num saquinho, me arrumei lá e aí fomos embora. Pegamos os Imagina ele nas convites. editoras, a pessoa pegando o livro, ele puxando de um Exato. lado e a editora do outro para ver o livro, né? Tem um. Exatamente assim. Oi, e aí, tudo bem? Meu nome é Marcelo e tal. Aí o que eu fiz, né? Já tive uma ideia, já elaborei um pouco mais a ideia da Débora. Aí já fiz uns cartõezinhos assim, tipo um cartão de visita, mas Aham. impresso mesmo, um papelzinho mais grosso, com QR Code pro cara bater ali e já entrar no Instagram do livro, tal, não sei o quê. Aí meti os cartãozinhos no bolso, credencial zona e uma por uma, assim, um stand por uma, assim. Todos os que tinha na Bienal, naquele pavilhão inteiro, eu fui um atrás do outro, assim, E o inteiro, que você inteiro. sentiu estando lá, assim, conversando? Porque daí você também, você não vai ter um feedback do seu livro, óbvio, porque ninguém leu o teu livro ali na Bienal, né? Imediatamente. Mas o que você sentiu em termos de possibilidades, de viabilização de sonho, de mercado mesmo, né? Muitos foi aquele lance do cara cagar pra você, né? Então, tipo, ô, mas eu sou o Marcelo, pô, escritor aqui, ó, tá aqui meu livro e tal. Será que vocês não têm aquela possibilidade de novos escritores e Aham. dar uma ajuda no talento e tal? Então, sei lá, eu arrumo alguma parte, vocês financiam o resto, porque eu sei que é caro e tal. Eu não sabia nem quanto era, não fazia ideia. Aí, eu achando que era assim, coisa Astronômica. milionária, astronômica, né? Não fazia ideia. Aí, uns me recebiam muito bem, outros, beleza, fala com a fulana de tal lá que eu não posso te atender agora. Aí ia lá, deixava o cartãozinho. Eu sei que eu distribuí todos os cartões que eu tinha, muito cartão, ainda sobrou ainda, e fui em todos os estandes, pegava contato, pegava e-mail e tal, e depois mandei e-mail para um monte de gente. Aí 2 me responderam e pediram para mandar o livro, eu mandei. Aí uma ficou super interessada, mas falou que estava justamente naquela época de Bienal, que estava fazendo estandes em Aham. todos os Outros lugares, e aí não investimentos. tinha como investir nisso agora, para a gente conversar no outro ano e tal. Beleza. Aí eu comecei a ter ideia, falei, vou mandar esse livro para todo mundo, vou mandar para produção, porque assim, o sonho é fazer um longa, né? Assim, Sim. não sei se todo mundo pensa assim, mas assim, eu já escrevi o livro, e quem lê vai entender Pensando num pensando vídeo, num assim. filme. No A minha videoclipe ali cabeça, já tava rolando. a minha cabeça ele é um filme, então eu já vou além, né? Eu já penso lá na frente no filme e tal. E eu já escrevi ele assim, né, nessa vibe pensando em Aham. fazer um longa. Aí comecei a mandar pra produtora também. Teve um cara lá que leu, gostou, mas falou que
era um processo muito demorado, e aí a gente ia conversando, aí ficou nessas aí, entendeu? Falei, cara, se eu não fizer por mim, vai conta ser difícil, própria. entendeu? E aí um escritor que tem essa experiência, né? Tá ali com o teu livro, que você conseguiu imprimir, então é um livro do começo ao fim. Quando você pegou o físico, você olhou a história e falou, nossa, precisava mudar isso, precisava mudar aquilo. Você teve algum momento, depois do livro pronto, e aquela primeira impressão que você fez, você querer mudar, você falou, não, era exatamente isso aqui que eu queria botar no mundo. Exatamente. Eu não mudei uma frase, eu não é mudei muita confiança, nada. gente. Eu não mudei nada. Eu digo, a única coisa que eu mudei foram esses toques de editora. Então, tipo, Sim. tem uma frase que às vezes no pleonasmo palavra. eu escrevi 2 palavras mais ou menos iguais, o cara falou, cara, você não queria trocar Mas nada artístico, assim. nada, Mais não mudei uma ortográfico. palavra. Se você vê o livro que eu imprimi, você vê esse, você só vai ver correção ortográfica e a dedicatória que eu tinha escrito na época lá para uma pessoa que ela ajudou. A primeira correção era uma professora, irmã de uma colega nossa, que ela fez uma correção ortográfica bem por cima, assim, mas só de vírgula e acentos, porque ela falou que estava bem escrito e tal, tinha pouca coisa para mudar, tanto que eu falei, a editora teve muito pouco trabalho comigo, entendeu? Já foi mais, o livro já foi pronto, assim. Bem pronto para bem eles, resolvido. Assim, bem resolvido. E aí você chega numa editora, porque eu acho importante mostrar esse teu caminho, para quem está nos ouvindo, nos vendo, saber que há uma possibilidade de autopublicação, porque o que você acabou fazendo foi uma autopublicação. Foi. Né? Você foi lá numa editora, fez orçamento e definiu ali como seria o livro, né? Eu me declaro escritor independente. Total, né? total. Porque daí, hoje as grandes livrarias, as grandes editoras também cuidam muito da parte de distribuição, né? Só que aí quando você tem um monte de livraria fechando, essa distribuição também fica um pouco comprometida, né? E hoje é uma possibilidade de você chegar até as livrarias, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do primeiro lançamento, de chegar e colocar seu livro para vender. Mas como que foi esse relacionamento com a editora em si, né? Porque assim, não teve a capa você que fez, tudo eu que né? fiz. E aí você chega com uma ideia impressa e um sonho. E o que a editora te ajudou nesse lugar? Porque eu acho importante a gente saber, ele fez aqui pela Fontenelle, a editora, Fontenelle Publicações. E o livro tá lindo, assim, super bonito. Parece de verdade, gente. É um livro, né? Saiu, nasceu. O filho tá aqui. Como que foi para você esse relacionamento com a editora que publicou? Olha, eu cotei acho que umas 4 ou 5 editoras. A que me deu mais atenção, e é uma das coisas que eu prezo muito, é você ser atendido com atenção. Sim. Porque assim, cara, eu sou Zé Ninguém, cheguei lá para publicar um livro. Então, assim, o jeito que a pessoa te recepciona já é diferente. Sim. E o jeito que a moça me atendeu já me chamou total pro lado deles ali. Então, ela já me ganhou no atendimento. Porque teve umas lá que, cara, cagou pra me dar o lançamento. Nem o lançamento malemar me passaram. Tipo, uma semana depois. Atendimento ao cliente tá bom, né? Põe o bot para atender, que de repente é mais educado. Complicado. Eu, assim, prezo muito essa parte aí. E essa moça me atendeu muito bem, a Manuela. Aí a gente bateu um papo. Ela me explicou tudo, tintim por tintim. E eu sou um cara detalhista. Você vai ver, assim, no livro, eu conto detalhes. E eu sou detalhista, não adianta. Se eu ver um pelo ali na sua roupa, eu fico tem pelo na minha roupa, entendeu? gente? Não tem. Tá, não, só pra... Mas se hoje, né? Se eu ver, aí, em vez de eu ficar olhando para a câmera, eu vou ficar olhando pro pelo até ele cair, assim, entendeu? Porque eu sou detalhista. Sai pelo. Mas não tem. Tá bom. E aí, cara, ela me explicou todas as minhas perguntas, que eu até me considero meio chato às vezes, que eu pergunto a mesma coisa e falo, não, mas tem certeza? É assim, por quê? Por eu ser detalhista, eu não gosto de refazer, não gosto de retrabalho. E quando eu faço uma coisa, eu quero que fique do jeito que eu fiz, entendeu?
não gosto de mudar nada, eu gosto de fazer e o negócio ser exatamente como eu queria. Mesmo porque também na engenharia é ruim, né? Ó, subiu o prédio, agora, não, tem que mudar Vamos esse mudar, cálculo aqui da exato, fundação. exato, Imagina, o exato. prédio cai. Isso Tô aí brincando. acontece direto nos O prédio projetos. cair, né? Não, de ter que O mudar o Sérgio projeto. Nair que o De diga. ter que mudar os projetos acontece direto. O cara tem uma ideia lá na frente e a Ele gente lá tem que no mudar lá no futuro tem que futuro. mudar. E aí, cara, eles me atenderam muito bem, me mandou uns vídeos de livros deles, assim, achei uma qualidade muito boa, a qualidade deles. Tudo certinho, tudo registrado na Biblioteca Nacional, É, que isso é importante também, número né? de ISBN, tudo certinho, assim. E tudo que a gente combinou foi feito, não fugiu nada. É, assim, não me arrependo nem um pouco de ter feito com eles. Se for rodar mais livros, vai ser com eles também, entendeu? Porque é uma editora muito boa. É, não, eu gostei, até depois salvei para mim ali. Quando Aham. alguém me pergunta Não, indicação, pode eu indicar já que estou é muito boa. indicando super essa editora aqui, até porque a gente teve contato ali no período que você estava orçando, né? Aham, E é isso, mandaram um orçamento bonitinho, explicando tudo, com vários tudo tipos de certinho. pacote Não, também. perfeito. Porque assim, você Sem vê que os dúvida. caras querem viabilizar, né? Eles É, estão ali trabalhando para viabilizar o sem dúvida. projeto, né? E eu Muito acho isso legal. importante, porque assim, o mercado, embora tenha muita concorrência, tem essa coisa do atendimento que eu acho que é o maior diferencial. O fator humano ainda é o maior diferencial, Não né? adianta. Nas relações. Até porque, né, mudou tudo aí o mercado, então as editoras não fazem mais o mesmo papel que fazia antes, então ficou bem complicado pro autor, assim, também que ainda mais independente igual eu, a gente que tem que fazer tudo aí, de receber o livro até entregar lá na livraria, né? E aí essa parte de edição, revisão, diagramação e capa, embora a diagramação, o livro já tivesse uma capa, eles seguiram à risca ali o que você tinha feito a princípio, só deram uma... Essa imagem aqui, eu tinha colocado esse fundo, era tipo um outro fundo que eu peguei um frame de uma imagem que eu queria, era tipo uma sombra de não sabia, igual essa daí, se era homem, se era mulher, uma Aham. sombra assim, meio que olhando assim no fundo de uma casa zoadaça, assim, uma sala, mas era tudo vermelho assim no fundo, mas aparecia A a silhueta. silhueta da pessoa lá no fundo, um vermelhão de uma luz assim, uma casa velha, parecia que era uma casa abandonada. E essa imagem não dava para ser colocada Direitos porque autorais, né? Assim, não, nem era buscar por causa disso, era por qualidade. causa da qualidade da imagem Tá. mesmo. Eu até perguntei, falei, pô, mas não é por causa de direitos autorais, tá? Eles falaram, não, é porque a qualidade não vai dar para imprimir e ficar do jeito que tem que ser. Então, Tá. para você ver o nível da O editora. cuidado, Aí né? eles me mandaram essa capa e uma outra com a figura de uma moça, mas também assim, Na só silhueta, sabia que era assim. uma silhueta de uma mulher e dava para ver um choro e tal. Na hora que eu bati o olho nessa daí, eu já falei, não, é essa É aí, essa porque aqui tá que eu igualzinha quero. que eu fiz, só mudou a figura. A mesma ideia, É, assim, visual, né? perfeito, Mesma igualzinho. identidade. Aham, ficou igualzinho. E aí, no mais, as correções mesmo ortográficas, Só nada de correção correção ortográfica, de nada. nada Não demais. mudei uma vírgulazinha. E aí tá aqui, ó, ficção. Vamos entrar na história, vamos falar um pouco da história da jornalista, só para dar um gostinho, Bora. que aqui a gente não dá spoiler, só de vez em quando. Mas como eu vou começar a ler o livro, então eu também não vou fazer esse disparate também de contar o final. Lê a última Ler página a e última pronto. página, mas tem uma frase da última página aqui que eu vou ler no final, mas é uma frase sua, não é a Essa aí frase é... da história, né? Não, Que eu acho muito bom, assim, essa lição. Tem coisas que a gente tem que repetir, senão a gente esquece, não é exato. verdade? Por mais simples que pareça. Me conta a história da jornalista, em que tempo que passa, quem é ela? Quem é ela? Quem é a Cris? Porque aqui, gente, ó, entra no, óbvio, ficção. Aqui, ó, feminicídio, traição, insanidade. Tente manter-se vivo. Descubra a verdadeira face de Cristina, a jornalista. E é assim que a gente começa a falar dessa história aqui. Tarará. Já imagino subir na fumaça já. Cadê a fumaça, gente? Cadê É. a fumaça aqui pra gente jogar pro alto? Cara, eu amo livro de suspense, eu acho muito bom, cara, é muito legal. A gente viaja demais, assim. Tentando decifrar antes, né, a Então, história. e ela era uma menina de uma família normal, até que de repente o pai dela mata a mãe dela.
E ela passa a vida toda dela tentando decifrar esse mistério aí do porquê o pai dela ter feito Sim. isso. Só que isso acabou com a vida dela, porque destruiu a família dela, ela foi ficar, teve que morar com a tia, e aí Uhum. a vida dela Vai virou uma desenrolando nesse. bagunça total. Ela ficou depressiva, não se cuidava, álcool, cigarro, e aí ela cresceu assim e se infiltrando em um jornal de, eu costumo falar que aqueles tabloides ingleses Aham. lá, que tem aquelas notícias sensacionalistas e tal. Notícias populares no Brasil, Isso, mais gente. ou menos notícias NP. populares. Amassou, Tosse aqui, ó, saiu um sangão sanguinho. sai. E aí ela começa a tentar desvendar os assassinatos que tem na cidade dela e Aham. tal, e sempre tentando Uma achar jornalista isso, investigativa, quem foi que cometeu, o porquê do pai dela ter feito aquilo com a mãe buscando um dela, né? sentido Buscando um para a própria sentido para a história nas própria histórias vida dos dela, é. outros. E aí ela acaba tentando descobrir outros assassinatos, mas Se se descobrindo. descobrindo, exatamente. E aí, quando a gente conversou também, eu falo, quando a temática feminicídio vem, geralmente vem em literaturas feitas muito por Isso, mulheres, né? A gente falou ali de inspirações, tipo Sidney Sheldon, Agatha isso, Christie, né? Que são aqueles livros de suspense ali, né? Que isso. sempre estão ali nos top de vendas. E como que foi para você lidar com esse tema, sem que esse tema tomasse a frente da história no geral? Exato. Então, assim, eu sempre fui muito incomodado com esse lance do feminicídio aí, de uma forma geral. Sempre teve, mas, assim, as mídias agora, aí é o lado bom da mídia, né? Aham. Que a gente fala que a mídia agora pode mostrar isso de uma outra forma e as pessoas encararem como realmente criou-se uma palavra para isso, Para dar nome a uma coisa que já existia. e para ter uma lei em cima de uma coisa que já existia. Então, Sim. assim, ao meu ver, assim, cara, é muito absurdo, não dá para explicar um ser humano achar que ele pode ter o controle de outra pessoa, Da entendeu? vida, É, né? porque assim, cara, a vida é tão maravilhosa, o mundo é maravilhoso, a vida é linda. Por que você ficar com uma pessoa que não dá certo? Ou então, por que você ficar com uma pessoa para brigar? Sim. Então, tipo assim, não tem sentido. São muitas coisas Que envolvidas ali em envolve relação isso, até entendeu? chegar no É, feminicídio, e que é a aí última assim, violência que a gente que consegue aí o ver, cara acha que tem direito de que é dono. matar, e porque ele é dono, então não vai ficar comigo, não ficará com ninguém. Isso é ridículo, isso me incomodava. E aí eu quis colocar isso no livro de uma forma que não fosse agressiva, porque também Aham. o livro é uma ficção, não é Sim. um fato verídico. Então, eu coloquei isso de uma forma com que o recado está dado. Todo mundo É um vai dos ler e elementos vai do livro, entender. mas não é só sobre isso o livro, né? Exato, o O livro. crime não se sobrepõe à Não, o história livro toda. conta a história dela, o feminicídio é o enredo, Aham. mas só que contado de uma forma totalmente inusitada, diferente. Eu Sim. criei uma organização de homens, é uma Olha o loucura, assim, spoiler. Sem é uma spoiler. loucura. Então, ficou assim, não velado, né? Aham. Ficou claro ali que Ficou é o claro que crime. o livro é sobre isso e que as pessoas têm que entender que é uma loucura isso. Mas Entendeu? também você citou aqui depressão também, que é um outro tema É, que passa ali dentro da história, só para pontuar que também é uma doença, é algo que a gente aham, deve conversar, uma epidemia silenciosa, né? A depressão. complicado. E aí também dá essa pincelada aí no teu livro, né? Eu falo um pouco assim de tudo, né? Do álcool, da depressão, de sentimentos e vamos dizer assim, doenças, né? Aham. Que hoje em dia são muito mais comuns na sociedade do que E eram muito mais antes, muito mais faladas. faladas, né? Então, assim, até mesmo pelo fato de a própria discriminação que a gente tem com a depressão, a gente não Sim, sabe da vida de ninguém, cara. sim. Então não julgue ninguém, assim. Até coloco lá, assim, que você tem que respeitar qualquer pessoa
pelo que a pessoa é, Sim. independente do fato de cor, raça, tal. Esse lance para mim de discriminação de qualquer tipo é nojento, assim, sabe? E a depressão em si, ela é uma doença que acho que até eu mesmo antigamente tinha mais Uhum. preconceito. Eu sou um cara que evoluo, nunca fui tão mente aberta, mas eu penso assim, tem muita gente que, sei lá, cara, esse negócio de depressão é É frescura, frescura. entendeu? Cara, em alguns certos sentidos, se você olhar, você vai achar que é frescura, mas de quem tá lá do outro lado? O Sim. que a pessoa tá passando para dizer, estou com depressão? Sim, sim. Porque as Entendeu? pessoas não se reconhecem também Você nesse lugar, porque entendeu? depressão não tem cara, né? Quando você fala Entendeu? depressão, é uma É pessoa isso. triste. Não necessariamente é É, uma pessoa que tá ali é. triste, né? E ali era uma família feliz, que Sim. vivia como qualquer família. E de repente Um crime. um crime E que acabou com muitas tudo. famílias passam por isso, Passam por né? A isso. gente está falando aqui de uma história da Cristina, uma jornalista tal, que é uma ficção, É, mas que, assim, retrata a muitas realidade. famílias, né? E às vezes a gente pode ler o livro e identificar alguém do nosso círculo social, Exato. alguém da nossa família que tenha passado por coisas, É, infelizmente tenha passado por coisas parecidas, né? De alguma exatamente. forma. Retrata muito da sociedade hoje em dia, né? Sociedade Facebook, né? Sim, sim, Todo mundo dando sociedade de internet, risada, todo mundo todo mundo feliz, bonitinho. todo mundo lindo, E cheio em casa é harmonizado, uma merda, entendeu? Fazer. chora em posição É fetal, isso aí. né? Exato. E aí você lança, põe o livro no mundo, faz o lançamento na livraria em Campinas, e aí dá entrevista para IPTV. Pegou o livro na mão, pegou a caixa de livro. E aí? Para onde eu vou com essas crianças Mais agora? ou menos assim. Eu já tinha tudo em mente também onde eu queria fazer Tudo tudo planejado. planejado, tudo planejado. Sempre que eu ia no Shopping Dom Pedro, eu tinha que passar naquela livraria. Eu tinha que passar lá e dar uma olhada lá. E aí eu já ficava maluco. Meu Deus, um dia meu livro tem que estar aqui, cara. Um dia meu livro tem que estar aqui. E aí isso foi tomando Vai forma, né? Foi alimentando. alimentando, vai tomando forma. O dia que falou, vai imprimir, daqui a 10 dias tá na sua mão, já passei o telefone, liguei lá. Falei, fulano, como é que eu faço para fazer o lançamento do meu livro aí? Você não conhecia ninguém dentro da Não, livraria, zero. você só ligou e falou. Liguei para ver como é que funcionava. Aí o cara lá que é o gerente me atendeu e falou, funciona assim, assim, assado. Você marca um dia, são 3 horas ali de evento, aí a gente monta tudo para você, me mandou umas fotos e tal. Falei, é isso, é aí que eu quero. Então vamos marcar o dia. Aí, Gente, que maravilhoso, né? Essa abertura das livrarias é, para quem tá com o autores livro independentes. aqui Exato, embaixo do exato. braço. Tem para qualquer um, quem escrever um livro pode ter certeza que as livrarias Porque você vão. correu também, você foi correria, né, meu bem? Eu fui atrás, Você fui foi atrás. atrás, não Eu ficou sei de tudo esperando. aí do processo. Eu sou um cara meio inquieto, assim, entendeu? Eu sou muito de boa, mas eu sou inquieto. Eu sempre tô arrumando alguma coisa pra coisa ir pra frente. Uhum. Você nunca vai me ver com o livro lá em casa na caixa. Eu sempre vou arrumar um jeito de alguém De colocar ele no conhecer, mundo. de pôr ele no mundo. E a minha intenção é essa. Eu vou lutar até eu ter força pra ele virar um filme. E como foi seu dia de autógrafos? Foi A demais. famosidade Foi chegou. demais, foi demais. A gente marcou lá e aí lembro que foi na sexta-feira, na quinta-feira eu fui lá entregar os livros. Aí na sexta-feira eles já colocaram lá, tal, na prateleira e a menina bateu uma foto e me mandou. Era acho que umas 9 horas da noite. Chorou? Cara, a hora que eu vi, eu pirei. Falei, nossa, Débora, vem ver, meu livro tá lá na mesa pra vender. Aí fui mostrar a foto, aí a gente chorou junto lá e tal. Aí o Toazinho já veio, já quer ver, já abraçou. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, muito. É um puta de um sonho realizado. Não, e realizar que ele tá. Porque uma coisa é você pegar na mão e olhar as caixas ali na tua É, casa e é, planejar na tua cabeça os próximos passos. A exato. outra coisa é ver teu livro junto com outros livros, com outros autores, Não, e num lugar que você não tem mais ela controle, arrumou né? tudo bonitinho, colocou vários assim, colocou um Um desse em assim. pé. Putz, nossa, eu fiquei louco. Tá, a foto tá ali, eu vou até fazer um quadro da foto. Nossa, por favor. Aí, cara, eu falei pra Débora, tá pra vender, agora é só trabalhar. Aí já logo no sábado já foi, aí puta, foi todo mundo, muitos amigos nossos foram lá.
o cara da livraria falou, cara, vendeu muito bem, assim, por ser um lançamento de um Sim. autor desconhecido, entendeu? Então, assim, eu tenho bastante amigos, mas graças a Deus vendeu fora Fora também. do círculo de amizade. É porque daí Vendeu. as pessoas vão pedir autógrafo só para quem é famoso, né? Você passa ali e aí Exato. as pessoas não querem a leitura, quer o famoso, né? É, Mas quem é leitor também cultiva outros espaços ali, exato, né? Para conhecer coisas novas, né? O exato. leitor ele sempre está mais disponível, né? Não, e eu vou até deixar gravado aqui. O nome dela é Selma. Selma, um dia quando eu ficar famoso, você vai ser a primeira pessoa desconhecida que comprou o meu livro. A A Selma Selma foi a primeira. chegou, ela, o marido e o filho, tava lá na fila, porque acabou formando fila ali. Aham. E graças a Deus, das 3 às 6h30 ficou o tempo inteiro com gente para mim assinar, tal, tirando foto e conversando. Foi muito, muito 10, foi muito 10. Aí, eu olhando assim pra fila, né? Eu falei, cara, eu não conheço essa mulher, deve ser conhecida da Débora, né? Eu não conheço essa família. Aí eu achei que era alguém do serviço dela, que eu não conhecia e tal. Aí chegou na vez deles, ela veio assim, aí me cumprimentou, falou, nossa, Marcelo, prazer, eu sou a Selma e tal. Olha, hoje é meu aniversário e eu pedi um livro de presente para o meu marido. E a gente veio aqui buscar o livro e quando eu vi o seu livro, eu quis o seu livro. Eu olhei a sinopse ali atrás, achei muito bacana, a capa muito linda. Você pode autografar para mim? Aí chora, não tem Nossa, como, eu me né? segurei, Grande cara. Eu me Selma. segurei, eu me segurei. Então, Selma, um dia eu vou ficar famoso e eu vou te achar e a gente vai dar uma entrevista na televisão. Você foi a primeira que comprou o Uma meu livro. grande incentivadora. Muito legal. Dei o autógrafo pra ela assim com todo o amor. Aí tiramos foto, eu, o marido, o filho tirando foto. E ela comprou o meu livro assim, cara. Apostou. Que Ela isso, comprou como né? se fosse um famoso que tivesse lá. Eu fiquei muito feliz, assim, A cara. Muito. partir de Selma é famoso. A Eu partir fiquei de muito Selma feliz, tá cara, feito. muito feliz mesmo. E aí, o que você pensa? A gente falou aqui do filme, né? Que isso já é um roteiro na tua É, cabeça. Mas próximos passos aqui para jornalista vai ter continuidade, vai ter a jornalista parte 2. Vai ter um spin-off do livro, ou já tem outra história aí, martelando aqui nessa grande loucura que é a a cabeça de cabeça do Marcelo. Marcelo. E já tem outra história, tá assim, praticamente até o meio formalizada já. Mas eu quero que dê certo para mim fazer o 2 que também já tá tudo pronto na minha cabeça. Sério? Porque assim, o final ele não dá a entender que vai ter o 2, mas Dá para abrir ali uma com brecha. certeza quem lê vai falar, opa, Tem peraí, mais uma coisa aqui tem para a gente mais alguma conversar. coisa aí pra gente entender. Então, essa história tem muito que desenrolar ainda. Tem tem família chegando por aí, entendeu? Então o 2 tá tudo Tá aqui fervilhando fervilhanaço, já. fervilhanaço. Se tudo correr bem, eu vou tentar começar a escrever ele até o final do ano. É que Aguenta, realmente. Débora, aguenta, minha amiga. Então, Firme e forte firme e forte, aí. uma hora nós tem que estourar. E assim, se der certo, assim, eu quero pelo menos até o meio do ano que vem, se eu conseguir tempo para escrever, já tá com ele pronto para fazer o 2 já. É que eu quero, assim, trabalhar o 1, Sim, né? Quero, sim. puta, botar meu Eu tô foco adiantando aqui nisso. porque você é uma pessoa Sim, inquieta, não sim, para sim. quieto, né? E a Não, cabecinha eu fica já fiz aqui. ele pensando no 2, entendeu? É. Eu já fiz ele pensando no 2. Mas como eu quero muito o lance do filme, então eu vou trabalhar muito para com que chegue Uma focada nesse nesse nível aí de tentar ir fazer para uma frente e fazer uma adaptação. adaptação. Lógico, né? Claro, é um sonho muito alto, é um Mas quando você outro começou a caminho. escrever o livro também era um sonho muito alto, vamos combinar. Tá aqui, Tá aí, entendeu? tá Tá aqui. feito. Eu nunca imaginei que chegaria aí assim. Imaginar a gente imagina, mas Sim. tão rápido assim, não. Tão rápido não. Achei que de repente fosse mais lá pra frente. Achei que eu ia ter que Me aposentar para para escrever, para investir um virar recurso autor. ali, entendeu? E assim, tá aí. Tá Não, aí. por que choras, Paulo Coelho? Aquelas... Por que choras, Sidney Sheldon? Se liguem, Paulão. Se liga aí que, Marcelão ó, tá chegando, Marcelão tá rapaziada. vindo aí.
E me diz uma coisa, agora tem essas propostas aí de coisas novas, mas temos a jornalista ainda à venda. Uhum. Livro A Jornalista é o arroba, né? No Isso, Insta. é @livro a jornalista no Instagram. E tá lá na livraria Leitura do Shopping Dom Pedro para comprar o físico. Eu tenho unidades comigo também. E aí fizemos o lançamento lá em Louveira também, foi muito Fizemos bacana. sabadão, Foi lançou lá muito em legal. Louveira. Agradecer imensamente vocês aí, todo mundo da cultura. Você sabe, né? Não tem nem o que falar, né? Muito obrigado mesmo. Muito feliz, sonho realizado. E agora é trabalhar para vender, né, na livraria, fazer divulgação dele nas Uhum. redes sociais, que agora é aquilo, né? A gente tem que Agora é a luta de da rede distribuir social, virar o mesmo, influencer aí, virar um entendeu? influencer. Não é mamão, não. E aí as pessoas podem entrar em contato, comprar ou lá em Campinas, para quem não é de Campinas. Gente, se você está aqui em Jundiaí, vou olhar na outra câmera aqui, Juju. Se você é de Jundiaí e quiser comprar o livro, entre em contato com o Marcelo, compra o livro, paga, não fica pedindo negócio de graça para artista não, tá? Nem é meu amigo quem pede coisa de graça. Compra o livro do Marcelo, eu faço frete para você, trago até Jundiaí, você pode retirar aqui na Move 8 e tomar um café comigo, uma cerveja comigo. Mas eu trago para você, faço o frete grátis para você, tá? E Mas tem paga o Pix pra tem ele. na Amazon para venda também, Tem né? na Se Amazon. você digitar no Google livro A Jornalista Marcelo Vieira, já Mas cai é o na Amazon. físico ou é o e-book que seu amigo comprou e até O hoje não recebeu? burro é o PDF, Neymar. Entendeu? Só vai baixar o PDF no Kindle para você ler no seu celular ou tablet. Não vai chegar o livro na sua casa. O livro físico é na Na livraria. livraria. Então, mas tem lá o livro igualzinho, exatamente o que está aqui, é o que está lá Dá na pra comprar Amazon. na Dá para Amazon. comprar na Amazon, o mesmo preço do livro físico. E aí vai divulgando aí, galera. Vamos É, ajudar, vamos né? espalhar a Vamos palavra espalhar. aqui, que eu acho que é esse o papel, né? Assim, o nosso papel enquanto consumidor de arte e cultura, que aí eu me coloco também nesse papel. Na pandemia a gente viu a importância da arte. Eu acho que se não tivesse livros, séries, música e outros suportes de arte aí para nossa saúde mental, Exato. teria virado uma barbárie ainda maior do que foi, com tanta gente que Exatamente. subiu, enfim, né, que passou tantas perdas aí, mas se não fosse a arte, teria sido tudo mais difícil, né? Eu falo que a arte nos separa da barbárie, É bem né? isso. Então, e a gente se habituou na era de internet a não pagar pela arte, porque na nossa época lá de comprava fita cassete, para você Exato. escutar uma música, você tinha que comprar, O né, CD. o CD, a Exato. fita, o disco, É, para assistir um filme, ou você tinha que locar ou comprar, enfim, a gente exatamente. mudou a nossa relação, né, com a arte. Mas é importante que a gente que consome e dá esse valor para isso na nossa vida, pague e financie os artistas para É. que, né, a gente tenha cada vez mais obras aí sendo publicadas, músicas sendo lançadas, seja lá quadros sendo pintados, enfim, seja lá qual a arte, né, que você prefere aí, ou todas no caso, Eu acho que o mas sonho de todo artista, né, que tem um artista nele, aqui assim, no né, no coraçãozinho, coraçãozinho, eu acho que o sonho de todo artista é não deixar a arte morrer. E assim, nunca vai morrer, mas com o digital, é que nem você falou, ficou distante esse lance sim, do autor com o cara que gosta de comprar o livro, do cara que canta com o CD, aham. entendeu? E de Com a aproximar. plataforma onde a arte é Exato, carregada, entendeu? né? Tanto que hoje os cantores cobram a grana para fazer o show, porque senão eles vão morrer de fome, porque É, ninguém paga pela música deles, exato. entendeu? E aí, para você que não entende como funcionam as plataformas de música, procure saber o quanto o artista ganha por cada execução de música. É nada, gente, é Exato. nada. Existe uma indústria muito grande que ganha dinheiro, a mesma coisa na indústria editorial, existem aí grandes editoras que ganham muito Exato. dinheiro, mas o dinheiro não chega na ponta final ali, nem sempre chega na ponta final com justiça, né? Com Exato. quem E está isso ali quando trabalhando. paga, né, o direito, né? É. Ó, eu quero que você. A gente vai encerrar aqui. Eu quero que você leia essa última frase aqui, porque lá em Louveira fui eu que li. Eu acho tão importante
isso que você colocou aqui, que sirva de inspiração aí para novos autores ou para artistas no modo geral, né? Show. Faz uma voz. Você tá enxergando? Quer que eu leia? Não, Quer um óculos? A pessoa entrega que a pessoa usa óculos, desculpa. Eu leio. Então tá bom. Vou ler com voz de locutor. Por favor, vai lá. Lute por seus sonhos, pois sem eles, sua própria existência não faria sentido algum. Marcelo Vieira, junho de 2019. E é com esses segundos de sabedoria, com esse papo incrível aqui com Marcelo Vieira, que eu encerro o programa. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração, por mais essa. Eu quero depois as entrevistas do segundo, terceiro, quarto livro. Show. Lembre-se de nós, simples mortais, além de Selma, né? Que é a Selma. Além de Selma, a gente vai entrar numa disputa aqui, ó, na fase, né? Quando lançar o próximo, a gente vai ter que o quê? Chamar a Selma aqui para dar entrevista também. Devia ter pegado o telefone dela para não perder o contato aí. Que beleza. Selma, tem que seguir. Selma, se você estiver em algum lugar deste vídeo, deste áudio, segue a gente aí. Segue lá no Instagram, @livro a jornalista. Segue lá e fala, Selma presente. Fale isso pra gente saber que você ainda está conosco. Obrigada. Tainá, obrigado você mesmo, do fundo do meu coração. Um prazer estar aqui hoje. Primeiros de muitos, vamos lá. Nossa, nem fala. Muito bom, muito bom. Só queria te agradecer por tudo. Você é uma pessoa muito especial. Galera aí que tá junto aí da produção aí, muito obrigado. E sem palavras, só agradecer de coração. A gente que agradece, obrigado por isso aqui. Obrigado pela leitura. Depois eu vou ler e depois a gente vai fazer prova do livro. Show. Quero gente, feedback. vai ter feedback, vai ter chamada oral para quem os amigos estão tudo aí comprar o livro. Vai ter aquele caderninho que você coloca dentro, pergunta e resposta, sabe? Ver se leu mesmo. Para ver se leu mesmo, que é isso. É isso aí, exatamente. Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui. O Francamente de hoje chegou ao fim. Para você que está pela Rádio Difusora, continue na programação. Para você que está pelo vídeo, pelo YouTube, se inscreva no canal, curta, comente aqui embaixo, em algum lugar. Que mais? Compartilhe o vídeo, divulgue, compre, entra lá no @livro a jornalista. Fala com o Marcelo lá, pegue seu livro. Restam poucas unidades, está acabando, porque o homem está vendendo o livro dessa primeira edição exclusiva. E é isso, gente. Apoie o artista. Para você que está aqui com a gente também, indique outros artistas para virem até aqui dar entrevista e falar da sua arte. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo pela companhia. Fiquem bem, bebam água, leiam e tchau. Francamente, com Tainá Franco.